Bom dia, foguete da aliança. Em nome de Jesus, que essa quarta-feira seja a melhor quarta-feira da sua vida. Amém? Hoje, dia 22 de janeiro, meio da semana, que você possa ainda cumprir o desafio da semana, que você possa fazer tudo aquilo que Deus chamou para fazer durante essa semana. Amém? Não desanima não, hein? Vamos com tudo para o nosso job. Hoje, o último capítulo de Josué, capítulo 24, e fala sobre a renovação da aliança do Senhor. Ou seja, esse capítulo ele mostra praticamente o final da história de Josué, né? Porque ele morre aos 110 anos. Mas antes dele morrer, ele faz essa renovação de aliança, contando desde lá da época de Terá, pai de Abraão, trazendo até a época do Egito e até a época da Terra Prometida. Então, esse capítulo aqui é bastante importante na condução, porque você precisa entender alguns pontos chaves, que é o ponto-chave da aliança, da renovação da aliança que ele está fazendo com todo Israel ali presente. Então, separei aqui para vocês o texto que está lá em capítulo 24, verso 14. Fala o seguinte: portanto, temam o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E lá na frente, no verso 24 e 25, o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Então, o que é isso aqui, queridos? A palavra de Deus é bem clara. Se você servir ao Senhor, se você cumprir todos os mandamentos, se você não ultrapassar os limites de segurança, Ele continuará junto contigo, Ele continuará te ajudando, te auxiliando a fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Amém? Ele deu aquele território para o povo de Israel, Ele deu a conquista para eles, mas aquela conquista só permaneceria, a distribuição das terras só funcionaria, só continuaria funcionando se todos eles servissem ao Senhor e somente ao Senhor. Amém? Então que nesse dia, nessa quarta-feira, você possa ter isso na sua mente. Independente da circunstância, independente da situação, continua firme, não desanima não, continua servindo ao Senhor. Amém? Vamos com tudo, foco total, a arena tá logo aí, macrocélula tá logo aí. Ontem tivemos uma reunião 144 benção, falamos sobre intensidade, então que você possa também ser intenso em tudo aquilo que você for fazer para Deus durante o restante dessa semana. Amém? Não abre mão do seu job, não abre mão da sua leitura da palavra e vamos com tudo. Tô gravando aqui num cenário diferente hoje eu tô na casa da minha mãe aqui, a gente tá indo lá pro hospital, pra operação dela, então também conto com a sua oração. Amém? Em nome de Jesus já deu tudo certo, vamos com tudo, job na veia.